Olha, o ministro da Educação, Vitor Godoy, negou que o governo federal tenha cortado o orçamento das universidades e institutos federais. Segundo ele, houve um bloqueio que pode ser revertido. Segundo ele, ontem, universidades chegaram a falar em risco de paralisação por falta de dinheiro. De julho para cá não existe um único corte nas universidades. Inclusive o bloqueio que foi feito no orçamento do Ministério da Educação, que é um bloqueio que hoje, como eu disse, foi reduzido de 2 bilhões para 1,3 bilhão, ele não afeta um centavo as universidades e os institutos federais. Todo esse bloqueio foi absorvido aqui pelo Ministério da Educação. O que houve foi, repisando aqui novamente, o que houve foi um limite na movimentação financeira até dezembro, ou seja, o valor do orçamento da universidade ele é exatamente o mesmo, considerando esse limite. O que há é, você não pode empenhar agora tudo em novembro, você não vai poder fazer esse movimento agora tudo em outubro. Você vai distribuir esses empenhos ao longo de outubro, novembro e dezembro. Foi isso que foi feito, não existe corte, não existe redução. Então, o que é preciso que seja feito é, se a universidade, porventura, um caso específico, ela precisa fazer um empenho agora em outubro, num valor acima do que o limite que foi colocado, ela pode nos procurar, porque há essa possibilidade legal de eu procurar o Ministério da Economia e falar, olha, a universidade, por exemplo, sei lá, a Universidade do Rio Grande do Sul, ela precisa de empenhar 100 milhões a mais do que ela tem de limite. Eu vou trabalhar isso com o Ministério da Economia, isso vai ser liberado, ela vai poder fazer o empenho. Mas não há redução de orçamento, não há corte, não há justificativa para se falar em paralisação de atividade. Isso é, para mim, o uso político de uma informação que está sendo distorcida, né, num momento muito importante do nosso país. Gustavo Uribe, com todo respeito, por essa explicação aí, passa por uma burocracia, né? Não é algo tão rápido assim. E outros ministros vão fazer a mesma coisa, bater na porta do ministro Paulo Guedes, pedindo também prioridades e vai que todo mundo mereça e deva receber sim. Agora, já é um problema para o novo presidente, porque se até dezembro, passou um dia para lá, já passa para a administração seguinte, né? A realidade não é no preto ou no branco, como o Vitor Godoy, ministro da Educação, explicou. Não é um corte, ele tem toda a razão. É um contingenciamento. Continua sendo um bloqueio. Esse bloqueio é realizado no orçamento da União quando precisa que o orçamento case com o teto de gastos, para que as contas públicas obedeçam à lei de responsabilidade fiscal. Eu conversei hoje com fontes do Ministério da Economia que me disseram que eles irão repor esses valores até o final do ano. A questão é que o bloqueio para as universidades federais, segundo o que me disseram no Ministério da Economia, é de cerca de, desde o início do ano, 700 milhões. E agora 51 milhões. O governo federal sentiu que a repercussão foi muito negativa e agora o ideal, o que se pretende, é liberar esses recursos o mais rápido possível. A Andifes, que é a Associação dos Diretores das Universidades Federais, ela calculou que esse tipo de bloqueio está impactando sim nas contas das universidades, impactando em água, em eletricidade, em segurança do campus universitário, porque o que nós temos hoje é um cenário de que muitas vezes a gente já viu isso, Sidney Rezende e Luciano, em várias oportunidades, roubos de computadores, problemas e depredações de universidades públicas. Então é necessário que esses recursos sejam utilizados. O Ministério da Economia agora, depois da repercussão negativa, está correndo atrás desse prejuízo. O ministro tem razão, não é um corte, mas é um bloqueio que, segundo a Andifes, os diretores das universidades federais, está causando sim prejuízos às universidades federais. Esse é um debate que é um pouco mais amplo. Não é o governo A ou o governo B. O Brasil nunca deu uma necessária preocupação ou necessária atenção às universidades federais e às escolas de ensino básico. A cultura nossa do Brasil acaba não dando muita importância para a educação. Nós precisávamos que os recursos da educação não fossem bloqueados ou cortados, que fossem investidos, porque nós vivemos em um abismo educacional no Brasil. Então seria bom que o próximo presidente, seja Jair Bolsonaro, seja Luiz Inácio Lula da Silva, tomassem um pouco mais de cuidado com o bloqueio de recursos para a área da educação, porque ela é essencial para o crescimento do país. E no caso das universidades, vivem vendendo o almoço para comprar a janta, né? Estão sempre com orçamento estrangulado para pagar o pessoal. Na verdade, é sempre isso, né? Tem muito pouca mobilidade no orçamento. Qualquer corte faz com que a pessoa as universidades fiquem sem luz, sem manutenção, e é o que a gente vê na realidade, né? Ô, Luciana e Uribe, e as estruturas universitárias, elas vêm da década de 60, são prédios muito grandes, com manutenção muito cara, com um custo, assim, paquidérmico, né? Quando hoje em dia são unidades menores e mais ágeis. Isso talvez em algum momento do ponto futuro deva ser revisto também, né? Elas são caras.
É isso. São caríssimas e essa discussão que a gente tem que fazer agora para um próximo governo. É isso.